o que nós lemos é que o grande problema, um dos grandes problemas do mundo é o destino do lixo. E o Brasil, no que diz respeito a esse destino final do lixo, ainda está muito aquém do que nós deveríamos ter feito. Está muito aquém daquilo que deveria ser meta do país. Deva ser uma política nacional. Sim. Porque imaginar que os municípios, com os pagos recursos que têm, tratar ainda de dar o destino final ao lixo como deva ser dado cientificamente, fica muito pesado. Mas tem que ser feito. Eu estive em Lavra da Mangabeira agora e fui até Juazeiro de carro e vendo por onde eu passava, de Lavras até a cidade de Juazeiro, esses lixões, que é uma coisa degradante. Isso tem que acabar. E já tem lei no sentido de estabelecer essa coleta e de ter os seus espaços para acabar com esses lixões. Outra coisa, deputada Zé Teixeira, que é importante, e eu que sou da região do Cariri, vejo isso com muita tristeza, é a história dos dejetos que caem nos rios do nosso estado. O Rio Salgado, eu tomava banho naquele rio, vendo os meus pés na areia. Hoje nós não conseguimos ficar na parede, na barragem do Rio Salgado em Lavras da Mangabeira. Não por conta de Lavras, mas por conta dos municípios acima, que jogam no recurso hídrico todos os dejetos, até dejetos hospitalares. Portanto, eu quero me associar a Vossa Excelência, parabenizar pelo importante e consequente pronunciamento. Obrigado. Senhor presidente, deputado Hermínio Rezende, senhores deputados e deputadas, imprensa e telespectadores, hoje, mais uma vez, o nosso gabinete teve inúmeras visitas, deputado Hermínio, acerca do problema da falta d'água ofertada pela CAGES. Isso tem sido um drama para vários bairros. E o Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará, é, na verdade, o responsável pela oferta e também responsável pela não oferta do líquido precioso. E as pessoas que vêm nos reclamar têm toda a razão, porque eles pagam a água e pagam o esgoto, que é mais caro do que a água, porque tratar o esgoto é mais problemático do que levar a água a essas residências. E eu quero aqui, deputado Sérgio Aguiar, porque logo em seguida eu vou fazer alguns comentários cobrando do governo, quero parabenizar, dentro do atraso, mas quero parabenizar o governo do Estado do Ceará, quando anunciou esta manhã que até o final do mês de dezembro será inaugurada a primeira etapa da Estação de Tratamento d'Água Oeste. A nova estação permitirá que o sistema de água seja acrescido em mais 1.500 litros por segundo. 1.500.000 litros por segundo. Esse é o Facebook oficial da CAGES. Portanto, vislumbra-se aí uma solução, embora eu tenha dito que atrasada, por parte do governo do Estado. Porque, deputado Hermínio, lá no meu apartamento, no nosso condomínio, nós passamos 6 dias sem a oferta d'água por um problema na caixa d'água. É um transtorno que se passa quando você tem a oferta regular. Deixamos de ter. Tem que tomar banho fora de casa, não tem água para cozinhar, não tem água para lavar, enfim, é um transtorno. Esses bairros de periferia têm sofrido isso rotineiramente. E, obviamente, o governador do Estado promete uma solução. Os jornais trazem que há ainda 6 bairros, portanto, 6 bairros é uma população enorme do Estado do Ceará e da cidade de Fortaleza, 6 bairros estão ainda sem a oferta regular de água, o que é uma coisa entristecedora para nós e para os que vivem o problema. Eu quero, inicialmente, trazer para os senhores e para as senhoras uma matéria que o Jornal Diário trouxe na sua página de cidades, embora já tenha havido uma negativa e já tenha havido uma posição contrária já à sua determinação, deputado Hermínio,
Mas não podemos deixar de comentar uma medida de direção de hospital que teve a ousadia, a petulância de proibir que profissionais médicos não utilizassem o celular dentro do hospital. A princípio, isso parece até simpático aos ouvidos de alguns. Ah, o doutor, ele vai atender o celular e atrapalha a cirurgia. O doutor, ao atender o celular, ele está consultando e o celular não vai incomodá-lo. Mas todo médico tem a sensibilidade de atender a ligação ou não, obviamente dependendo da emergência da ligação. E se ele está numa consulta, obviamente que ele não vai atender o celular. Se ele está em um ato cirúrgico, em um campo cirúrgico, nem o celular ele porta. Portanto, ele não vai atender o celular de maneira a prejudicar a sua condução no trabalho que ele executa. Porque o médico, como os outros profissionais, tem sensibilidade para isto. Ele sabe discernir, deputado Hermínio, o momento em que deve atender o celular. Agora, faltou por parte da direção do hospital HGF, Hospital Geral de Fortaleza, de não entender que o médico que está no Hospital Geral de Fortaleza, ele atendeu pacientes em outras unidades hospitalares, públicas ou privadas. Ele fez cirurgias em outros hospitais, ele tem paciente em outros locais de Fortaleza e do estado do Ceará, e que muitas vezes o contato telefônico com o médico é salvador. No momento em que o doutor, o médico, o enfermeiro, o dentista, deixa o seu número com algum paciente, obviamente que o paciente, deputado Sérgio Aguiar, buscará o médico na condição de resolver um problema. E aí, se essa medida prevalecesse, que não prevalece porque já foi revogada, já foi revogada esse absurdo, o médico, ao chegar no hospital geral, ele ficaria impedido de orientar um serviço de enfermagem de um hospital que ele passou operando na manhã anterior, ou na tarde anterior, ou na noite anterior. Portanto, uma decisão equivocada, uma decisão autoritária, e tão autoritária e fora dos princípios republicanos, que já foi revogada, que não resistiu nem à matéria do jornal e nem ao pronunciamento dos demais colegas que aqui se posicionaram, como o deputado Fernando Hugo, o deputado Roberto Mesquita e não sei se também o deputado Eli Aguiar, com a parte da deputada Eliane Novaes. Portanto, matéria vencida, mas matéria que necessitava uma posição dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Portanto, essa matéria fica vencida e vencida com os méritos de ter sido revogada. Outra matéria que foi trazida à plenária e que eu vou também novamente comentar, são as informações que, segundo o deputado Eli Aguiar, estavam sendo sonegadas à imprensa com relação aos homicídios. Fui agora na Comissão de Defesa Social, e aqui quero mais uma vez parabenizar o deputado Ronaldo Martins, que é autor da lei, e é bom que a imprensa, eu acho que a imprensa sabe disso, é autor da lei que obriga o Estado do Ceará, a Secretaria de Segurança Pública, a cada 2 meses, encaminhar o relatório de todos os homicídios acontecidos no Estado do Ceará. Portanto, eu estou com todos esses relatórios bimestre a bimestre. Se alguma autoridade estadual resolve sonegar informação a um instrumento fundamental da democracia, que é a imprensa já sabe que, primeiro, que eu não acredito que o governo tenha essa coragem. Não acredito, e aqui, se isso acontecer, vou me posicionar contrário todas as vezes. Não acredito que o governo tenha coragem de sonegar informações à imprensa do Estado. Se isto acontecer, estaremos apostos a serviço da imprensa. E, obviamente, que estamos com os relatórios, como a Comissão
de Defesa Social está, com todos os dados. E olhe bem, dados que nos entristecem. Se mata aqui em Fortaleza como se mata em um estado de guerra. Já estamos com mais de 2.000 homicídios no ano. Isso é uma taxa estratosférica, vergonhosa para todos nós. E por último, senhor presidente, esse sim é o ponto principal do meu pronunciamento, porque os outros já foram abordados. O governo do Estado, ele, obviamente que tem os seus compromissos para pagar os serviços prestados ao povo. E nós nos surpreendemos com o e-mail que recebemos, dando conta de que o Estado do Ceará que o governo do Ceará virou caloteiro, deputado Dedé Aguiar. Dedé Aguiar, porque ele está perto do Sérgio Aguiar, eu juntei os dois. Deputado Dedé Teixeira. O governo do Ceará se transformou de setembro para cá, coincidentemente em época eleitoral, em caloteiro oficial, sem pagar aos seus credores. Muitos deputados Sérgio Aguiar têm a valentia cívica de denunciar. Muitos têm a valentia cívica de denunciar. Outros nos dizem e têm medo de nos mostrar os documentos, porque não têm coragem de enfrentar o governo. Já os colegas médicos, que são autônomos e independentes, são profissionais liberais, esses têm valentia cívica para nos encaminhar um documento estabelecendo que o governo do Ceará, e aí eu não vou culpar aqui diretor de hospital, nem vou culpar secretário de saúde, o governo do Ceará não paga desde setembro, veja bem, não paga desde setembro a cooperativa dos médicos emergentistas do Estado. Eis aqui um documento encaminhado por e-mail, onde diz: ao Hospital de Messejana, notificação extrajudicial nos termos do artigo tal, do decreto tal, que não tem, isso não é do Código Civil, do Código de Processo Civil. Encontra-se em aberto, junto a esta cooperativa, a fatura do mês de setembro de 2012, no valor respectivo de R$ 778.472,57, referente ao contrato 1251 de 2012. A CREMEG, que é essa cooperativa de médicos emergencistas, no intuito de manter o bom relacionamento, notifica a direção do hospital para que o pagamento seja regularizado e que seja cumprido o contrato mantido entre as partes. Outro sim, informamos que, caso as pendências financeiras não sejam regularizadas, o contrato será rescindido unilateralmente por força do que dispõe o artigo 78, inciso 15, da Lei 8666 de 91. Sem mais para o momento, Frederico Carlos de Souza Arnaud, diretor-presidente da CEMEG, da cooperativa. Esse mesmo e-mail foi encaminhado a nós, mas com outro destino, que agora é ao secretário Arruda Bastos, com o mesmo teor. Esse primeiro, deputado Hermínio, para o Hospital de Messejana, que eu tenho a absoluta certeza que a doutora Socorro Martins não tem condição de efetivar o pagamento, porque não é ela que faz esses repasses, é o governo do Estado. A responsabilidade não é da doutora, é do governo do Estado, que não municia o hospital dos recursos a ele devidos. Esse aqui, por exemplo, esse outro ofício, da mesma CEMEG, a Cooperativa dos Médicos Emergencistas, é ao senhor secretário Arruda Bastos, ou a quem suas vezes fizer, que é o governador, que na verdade é autorização governamental. O débito aqui, meus senhores e minhas senhoras, é de R$1.200.932. R$1.200.000
com mais 1.183.000. Dinheiro, deputado Hermínio, que para os nossos colegas médicos é alimento. Isso é o que mantém a mesa desses profissionais que fazem emergência no estado do Ceará. E que desde setembro, portanto, setembro, outubro e novembro, nós estamos no dia 23 de novembro, esses profissionais têm responsabilidade com o seu sustento. Esses profissionais médicos têm responsabilidade em pagar o condomínio dos seus prédios. Esses profissionais médicos têm responsabilidade em pagar o colégio de seus filhos, em fazer as suas feiras para poder se alimentar. E o governo do estado, quando faz o contrato com a cooperativa, que recebe os recursos e que transfere para os profissionais médicos, o governo não está cumprindo com o contrato que estabeleceu a sua assinatura. Portanto, eu quero aqui me associar aos colegas que fazem emergência nos hospitais públicos, que não receberam ainda os seus recursos, os seus pagamentos, por pura incúria e insensibilidade do governo do estado. Incúria e insensibilidade do senhor governador, que coincidentemente não paga aos seus credores em época eleitoral. Em época eleitoral. Eu pergunto, deputado Tim Gomes, será que se nós passarmos 3 meses sem receber, não cortam a nossa água? Claro que cortam a água da CAGES. Se nós não pagarmos a Coelce, idem. Colégio de filhos tem um constrangimento. E o alimento? E a feira, deputado Dedé Teixeira? Porque quando não se paga o nosso salário pelo trabalhado, é alimento. Quando o cidadão não paga a pensão dos filhos, no mês seguinte ele é preso, porque ele não pagou o alimento do filho, que ele tem fora de sua casa, que está com a mãe. A justiça manda prender, porque ele não pagou o alimento. Da mesma forma, o governo do estado não está pagando o alimento do médico que trabalhou no Hospital de Messejana e que trabalhou no Hospital Geral de Fortaleza. Portanto, eu quero aqui me associar aos colegas da cooperativa, aos colegas médicos da CEMERGE, e dizer que vamos, na próxima semana, o deputado Sérgio Aguiar certamente vai fazer um pronunciamento nesse sentido, nós vamos cobrar novamente, vamos nos pronunciar novamente, se o governador não determinar que o secretário deposite esses recursos na conta da cooperativa dos médicos emergentistas. Deputado Hermínio, muito obrigado pela complacência do tempo que Vossa Excelência nos concedeu.